Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma Mensagem de Fé e Esperança, um podcast apresentado pelos reverendos e reverendas e também por seu bispo, aqui na Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu sou o reverendo Magela, da Missão Cristo Redentor, e aqui também eu coordeno a Casa Mais, que é um trabalho da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, da Diocese Anglicana de Brasília, para o enfrentamento contra toda a discriminação das pessoas que vivem com AIDS e também o empoderamento das pessoas que convivem e vivem com o vírus do HIV. Estamos aqui na cidade de Palmas. Ó luz radiosa e multiforme, brotada das águas do batismo e descida do céu, nós te adoramos. Ó luz matinal e jubilante, qual fogo de amor sobre a distância de todos os mortais, nós te adoramos. Ó luz infinita e aconchegante, cantada na paz do nosso encontro, no interior e ao redor, nós te adoramos. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor, nos fortaleça, nos abençoa nesta nossa reflexão, que possamos ser corajosos, firmes e reconhecer em Tua palavra o nosso alimento espiritual, desde agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa leitura de hoje está no livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo de 14 a 21. Ouçamos juntos. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinha um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. Jesus perguntou outra vez: e quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos estavam cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entendem? Meu irmão, minha irmã, essa é mais uma passagem que estamos vivenciando de alimento, de sustento. Só que aqui, do sustento que nós falamos no último episódio, na nossa última reflexão, nós falamos de pão que alimenta, pão que sustenta, pão que dá vida, pão que dá vigor, pão
que é Jesus Cristo. Curiosamente, nessa mensagem, aqui nessa nossa conversa, lendo ali o versículo 14, os discípulos haviam esquecido de levar o pão e só tinham um pão no barco. Então aqui a gente vê a movimentação dos discípulos, né, organizando essa viagem ali para essa partilha do pão. Jesus alerta que, embora a preocupação em levar esse pão, era muito mais importante tomar cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. É a mesma coisa em nossa vida atual. Muitas vezes nós temos o nosso pão pronto para alimentarmos as pessoas, nos alimentarmos espiritualmente. Mas para fazer o pão, temos que ter o fermento. Que fermento eu tenho usado para produzir esse pão, para produzir esse sustento? Fermento, meu irmão e minha irmã, significa ensinamento. Então, na vida espiritual, na nossa união enquanto comunidade, quando fazemos a Santa Ceia e partimos o pão e comemos o pão e consagramos aquele vinho e torna-se o sangue de Cristo, que fermento temos usado diariamente em nossa vida para fortalecer essa nossa união? Jesus nos faz um alerta para o cuidado com o ensinamento dos fariseus e também com o ensinamento ali de Herodes. Mas ainda assim falha-se nesse entendimento dessa mensagem, porque eles esqueceram quantos, embora responderam corretamente 12 cestos e logo depois 7, ficou a grande e importante pergunta de Jesus para os discípulos que nós devemos trazer aqui para a nossa vida. Será que vocês ainda não entendem? Então, que a partir dessa mensagem, dessa aplicação espiritual, desse discernimento que devemos ter diariamente, possamos nos saciar com a palavra do Senhor, possamos gerar fermentos que promovem a vida, que promovem a inclusão, que promovem a liberdade e, sobretudo, nos sustentam. Um grande abraço, que Deus vos abençoe, vos guarde e proteja de todo mal. E não esqueçamos, sejamos fermento de paz, amor e esperança. E sempre possamos estar nos aplicando, estudando, ponderando sobre a vida de Jesus dentro das nossas vidas. E que meu irmão e minha irmã não possamos viver uma fé superficial, mas aprofundada na vida em Cristo Jesus. Um grande abraço e até a próxima mensagem de fé e esperança. Até logo! Que esta mensagem seja sobretudo de muito amor, de muita alegria e também de plantação de esperança. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a bênção de Deus Todo-Poderoso fiquem com todos e todas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um podcast apresentado pelos reverendos e reverendas e também por seu bispo aqui na Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Para quem não me conhece, sou o reverendo Magela, da Missão Cristo Redentor aqui na cidade de Palmas, Tocantins.